debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que podemos juntos adorarmos a Deus, buscarmos a sua face e também aprendermos mais da palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida. Convido você a fechar seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nesta manhã queremos agradecer ao Senhor por mais um despertar, por mais um tempo que o Senhor nos dá, ó Pai, de presente, para adorarmos e também testemunharmos o Teu amor através das nossas vidas. Pedimos ao Senhor a Tua direção, que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos amados, ó Pai, que o Senhor, no dia de hoje, nos dê um tempo precioso, ó Pai, que consideramos precioso, também em amor com o nosso próximo, em amor com os nossos familiares. Que o Senhor, ó Pai, derrame da Tua graça, abre os nossos entendimentos esta manhã, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor hoje nos Salmos de número 62. Salmo 62. À medida que a gente vai lendo os Salmos, o nosso coração vai também se enchendo da graça de Deus. Bom dia, Dona Rosa, Tia Melinha, a Iru, a Sofia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Salmo de número 62. Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, para se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Então, quando Davi ele escreve esse salmo também, agora aqui é um salmo, uma melodia, a qual ele fala sobre a exortação, a confiança, a exortação para que o nosso coração também continue confiando em Deus. Em Deus está, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. É dele que vem a paz, é dele que vem o abrigo nos tempos de tempestade também. Bom dia, Dona Rosira, Presbítero Nérito, bom dia, Dalvinha. Sejam muito bem-vindos debaixo da graça do nosso Deus. Então no Salmo 62, quando Davi escreve: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Bom dia, Beth, seja bem-vinda, querida. O curioso aqui desse verso que eu gostaria de destacar, primeiro que somente em Deus, Davi dizia aqui nesse salmo: eu prefiro esperar somente em Deus. E a minha alma espera silenciosa. Muitas vezes nós pensamos que é muito falar que Deus vai ouvir, e muitas vezes é o silêncio na presença de Deus, às vezes nos derramando, sendo conhecido e conhecendo também a vontade de Deus. Que Deus continue a derramar da graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos ainda em Tua presença exaltar ao Teu nome, dizer a Ti, ó Pai, que nosso coração deseja que a nossa alma encontre abrigo no Senhor, encontre a solução e seja ouvida diante de Ti. Muitas vezes passamos por aflições, por momentos difíceis, ou até mesmo aquilo que está à nossa volta. Mas nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor segure as nossas mãos, para que possamos passar olhando sempre para Ti, sabendo que em Ti, ó Pai, a nossa alma pode encontrar abrigo, pode encontrar a paz, pode encontrar o caminho durante a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra.
Oramos em Jesus. Amém e amém. Também nós queremos esta manhã adorar a Deus com o cântico Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e Deus. Vamos adorar juntos. Bom dia, Fabinho, bom dia, Lari, bom dia para minha esposa novamente, bom dia, Sueli, bom dia, Daniel. Ele é assim, ó: Jesus é a aliança entre você e Deus, Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Novamente, Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Novamente essa parte, hoje Ele te chama, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Glórias ao Senhor. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Amém. Jesus, Ele é a aliança que está entre as nossas vidas, Ele é a aliança que nos une a cada dia e nos faz caminhar alegres na presença de Deus, fortalecidos como igreja viva, como a igreja renovada em Cristo Jesus. Muito bom ter alguns irmãos conosco nesta manhã agradável que o Senhor nos deu, nublada também, mas uma temperatura agradável. Ontem já foi um dia de temperatura agradável e hoje novamente, e nós adoramos ao nosso Deus. O texto que nós estamos falando da nossa escola dominical, nós estamos falando sobre família vitoriosa em tempos de crise. Famílias vitoriosas em tempos de crise. Bom dia, Tom, seja bem-vindo. Famílias vitoriosas, nós estamos falando na verdade sobre as nossas famílias sendo fortalecidas por Deus para se tornarem vitoriosas durante as crises. As crises, não falamos somente sobre coronavírus, mas falamos sobre o viver juntos. E talvez até mesmo a pandemia nos mostrou algumas dificuldades quanto às famílias conviverem juntas, estarem juntas e por mais tempo. Porque o estilo de vida corrido que nós temos vivido muitas vezes acaba nos afastando mesmo morando na mesma casa. Pai, e filhos, mãe, que a mãe permanece mais tempo em casa, mas até mesmo a mãe que trabalha ter que ficar mais tempo com seus filhos e compreender melhor até mesmo a vida dos filhos, do esposo
e mudar a rotina dentro de casa. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre famílias quebradas, né? Talvez uma das partes que hoje está tão crítica é a área do casamento, né? E principalmente famílias que estão destruídas e morando juntos. Eu não me separo porque na igreja vão achar que não pode separar, então é por isso que eu vou convivendo, vou suportando a pessoa. E é possível restaurar isso? Quero dizer que para Deus tudo é possível. Não existe tempo, não existe nada que Deus não possa resolver e restaurar. Muitas vezes esse destruir, esse quebrar, ele não acontece de uma única forma, de repentinamente, mas é porque nós passamos a não cuidar de muitas áreas e quando vemos o nosso casamento, a nossa estrutura de família já está longe da felicidade. Porque se Deus chamou o homem e a mulher, chamou o lar para ser feliz e conviverem juntos, então quer dizer que a bênção deles está sobre o lar. Por isso nós podemos olhar e buscar restaurar algumas áreas que precisam ser restauradas no nosso lar, na nossa casa, né? Valores que muitas vezes nós deixamos e que Deus diz, não, esses valores são importantes para mim. E eles é que vão fortalecer a vida familiar. Quando nós pensamos, ainda dessa mesma linha de raciocínio, quando nós pensamos no povo de Israel e pensamos por que Deus deu leis para o povo, quando Moisés sobe o Monte Sinai, por que Deus deu leis para o povo? Na verdade, esse povo era um povo nômade. E esse povo, as leis, são para que eles conheçam quem é Deus. E à medida que eles vão caminhando e cumprindo as leis, eles vão compreendendo e vão se relacionando com o Deus que os libertou e tirou eles do cativeiro que estava ali no Egito, para levá-los à terra prometida. Quando você olha para também a palavra de Deus hoje, a palavra de Deus ela não aparece como leis, mas ela aparece como ensinamentos profundos, os quais nos faz entender o nosso Deus e o relacionamento que Ele tem com as famílias ou com o nosso lar. Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração, Deus fala quando nós também entendemos que aquilo que Ele nos ensina, mesmo ensinos na linha moral, também nos ensina que Deus Ele é agradável, Ele é adorado, Ele é exaltado através da vida da família. E hoje, o texto que eu quero chamar de texto base aqui, está em Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, e o verso é do verso número 3 ao verso número 21. Então Gênesis 32, do 3 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver perguntas no meio do caminho, pode fazer na live que eu tento responder aí dentro do tempo, ok? Então Jacó enviou mensageiros adiante de si e a Esaú, seu irmão, a terceira de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim fareis o meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda, querida. E orou Jacó, Deus
de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 mandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venhas ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias e 40 vacas de 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-lhes as mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás, são de teu servo Jacó, e é presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de vós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis desta maneira a Esaú, quando vos concederdes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplicarei com o presente, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Ele ficou aquela noite no acampamento. Nosso texto base foi longo. Bom dia, Elis. Seja bem-vinda, querida. O texto nosso base é longo, mas a palavra de Deus também mostra aqui o relacionamento, né, de Jacó com Esaú. E nós vamos conversar durante o texto com esse texto também. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. A entrada do pecado ao mundo afetou diretamente a família. O primeiro ato de violência, culminado com morte, se deu no seio da família, envolvendo 2 irmãos, Caim e Abel. Desde então, os conflitos se estabeleceram na família, com desdobramento muitas vezes trágicos. Fazendo uma análise da situação da família em seus dias, o profeta Miqueias disse, olha só esse texto que interessante, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7:6. Atualmente, não são poucos os casos noticiados acerca de crises familiares. São casais que rompem o relacionamento, irmãos que não conseguem conviver em paz, pais e filhos que vão se destruindo mutuamente. Os conflitos familiares têm provocado fissuras profundas na estrutura familiar, levando muitos a desistir da família ou tomar atitudes que acabam agravando a situação. Será que a construção de uma família estável e feliz é apenas um sonho, uma utopia? É uma experiência apenas de alguns privilegiados? Então esta pergunta é interessante. Será que ela é uma utopia? Será que é uma utopia a gente buscar ser feliz dentro de casa, com a nossa família, com a família que nós vamos construindo? Quando a situação parece ter chegado ao limite, daí o que fazer? É possível restaurar? Tem conserto? Adianta esperar a solução? Aí o autor também vai trazer a resposta. Com certeza, não há uma única resposta a essas inquietantes perguntas. Caso tenha as suas implicações e possibilidades. Contudo, vale a pena tentar
colocando em prática orientações da palavra de Deus, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, verso 37. E para a família, Deus tem promessas especiais. Não somente promessas ou palavras vazias, como os homens que prometem e voltam atrás, mas Deus tem palavras e promessas para as famílias também. Há muitas situações na família para as quais, aos nossos olhos, não tem solução. Porém, Jesus afirmou que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diz, Lucas também 18, 27. O episódio narrado no texto base de estudos sobre a reconciliação de Jacó e Esaú foi precedida de uma trágica crise que se instalara na família de Isaac e Rebeca por causa da bênção concedida a Jacó. Num processo questionável que envolveu esperteza e também envolveu mentira. Em função do acontecido, diz o texto que passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Então olha só, um mal entendido dentro de casa, os irmãos passaram a se odiar por causa da bênção que Deus, que seria uma coisa boa para a família, agora os irmãos passam a se odiar também, E esse texto, se você quiser se aprofundar mais, você vai ver em Gênesis 27, 41, foi por isso que Jacó fugiu para Harã, passando a morar com Labão, seu tio. Depois de 20 anos, aqueles corações foram trabalhados pela graça de Deus e por isso houve reconciliação entre os irmãos. Família quebrada foi restaurada. Quando a graça de Deus começa a agir no coração dos membros da família, as evidências fazem perceber através de gestos que podem produzir grandes resultados. No texto que descreve a reconciliação entre Jacó e Esaú, encontramos algumas lições sobre atitudes que podem ajudar a restaurar a família. Naturalmente, elas serão eficazes somente se forem expressões sinceras produzidas pela graça de Deus. Então, aqui dentro dessas evidências que nós vemos no texto também sobre a reconciliação, aparentemente também ali não havia reconciliação entre os irmãos, mas quando a graça de Deus, a misericórdia de Deus entra no meio da família, agora há reconciliação. E nós temos experimentado isso nos dias de hoje, até mesmo pela inquietude dos corações. Muitas vezes, quando a família há intimidade, nós pensamos até que podemos falar tudo que nós queremos, do jeito que nós queremos, porque eu sou irmão, eu tenho direito, eu vou falar mesmo. E às vezes faltamos até com a sabedoria, porque a palavra de Deus nos ensina a buscar a sabedoria no falar, nos relacionarmos, até mesmo na repreensão, pais com filhos, ao repreender, buscar a sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus está também a resposta para que haja uma transformação e uma mudança de atitude. Muitas vezes com irmãos, até mesmo com os pais, nós precisamos ter este cuidado e ao falarmos, não buscar ofender. Mas é que eu tenho intimidade, eu posso falar. Mais ou menos, porque quando nós falamos de uma forma displicente, também, uma vez eu vi um exemplo que eu fiquei muito pensativo, que às vezes uma palavra lançada errado é como subir em uma torre muito alta, pegar um travesseiro de pena, cortar ele e jogar todas as penas lá do alto. E aquelas penas vão caindo e se espalhando. E o reconciliar é buscar todas essas penas. E é muito mais difícil reconciliar, restaurar a palavra que foi mal lançada. Porque agora, como aquelas penas, ela causa estragos que nós precisamos depois restaurar e gastamos muito mais energia juntando as penas do que sendo sensato naquilo que nós falamos, como falamos e o cuidado. Por isso que a repreensão em amor, ela gera crescimento.
Assim também, quando nós conversamos em amor, agora há crescimento no lar, há crescimento na família. Então, os pais não precisam bater nos filhos para que eles aprendam. Às vezes, uma oração, um conversar com Deus, pedindo a sabedoria e a repreensão, sim, ali com o filho, sentar com o filho e orientá-lo segundo aquilo que Deus também vai colocando no coração do ser humano, do homem e da mulher, que confia nele. Por isso, os filhos, eles vão compreendendo, porque eles vão sendo tocados por Deus na repreensão também. Olha só, oração humilde e sincera é o nosso primeiro ponto. Jacó colocou diante de Deus em oração o problema que havia entre ele e seu irmão. Primeiro, a oração é o primeiro passo para resolver um problema. Porque, nesse caso, Jacó queria ir conversar com seu irmão Esaú, mas ele pensou, eu vou juntar minha família, ele vai me receber. Mas quando ele recebe a primeira notícia, ele vê que será uma notícia muito tensa, né? Ele vê que realmente ali haverá um grande conflito com Esaú. E, além de tudo, Esaú está trazendo 400 homens ao seu encontro. Ele pensa, eu vou ser destruído, eu vou ser aniquilado, eu e a minha família toda. E ele percebe que algo profundo está ali. E ele também, ele recorre a Deus na oração, ele recorre a Deus nesse momento de conversar com o Senhor e lembrar também da promessa de Deus, né? Porque olha só, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, ou seja, ele recorre à promessa de Deus que estava sobre a vida dele também. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, porque Deus estava também chamando agora, debaixo da promessa, Deus estava chamando Jacó a voltar à sua casa. E te farei bem, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sois 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então esse verso está do 9 ao 11. Muitas famílias hoje convivem com graves problemas de relacionamento. Diante disso, a primeira coisa a fazer é o quê? Orar. Quando eu e você oramos, Deus começa agora a mover e também a restaurar. Deus começa a quebrar aquela palavra que foi lançada, ou então aquele momento que houve um desentendimento, e Deus começa a mover, e Deus começa também a restaurar, a amolecer corações, né? É preciso orar intensamente, ou seja, com sinceridade. Porque muitas vezes eu faço uma oração como Deus abençoa que eu vou lá na casa do meu irmão. E às vezes vocês estão rompidos, estão com problemas. E às vezes nós precisamos conversar com Deus de uma forma profunda, dizer a Ele sobre a forma que você vê o que está acontecendo, o que você falou, trazer à memória o que aconteceu, olhar, e às vezes a gente quer dizer, mas eu tinha razão, mas nem sempre, mesmo com a razão, nem sempre nós também podemos nos reconciliar. Opa, perdão, bati aqui na tela. Nós podemos nos reconciliar. Nós precisamos ter um coração disposto a ser perdoado e a perdoar. Quando eu e você dizemos, Deus, aos meus olhos, eu tenho razão, mas eu quero olhar pelos olhos da fé e quero abrir mão da minha razão para viver a reconciliação com o meu irmão. É onde eu começo a perdoar e sarar também o meu coração. Muitas vezes, por termos na nossa visão a razão daquilo que está acontecendo, sofremos durante um grande período sem necessidade.
podemos resolver as coisas muito mais fácil se nós orarmos e também entendermos aquilo que Deus está falando. É preciso orar continuamente pelos problemas familiares. Isso também envolve filhos, envolve pais, filhos, irmãos, tios, né, para que a família também seja tocada pelo Espírito Santo. Jacó revelou humildade ao reconhecer que era indigno das misericórdias e da fidelidade do Senhor para com ele. Porque se Deus, sendo grandioso, nos perdoa, nos perdoou, quanto mais nós, seres humanos frágeis, podemos segurar ou não liberar o perdão para com o nosso próximo, né? Olha só, reconheceu que Esaú tinha fortes motivos para que estivesse irado com ele, porque Jacó havia roubado o seu irmão. Por isso orou ao Senhor com humildade e sinceridade. Em oração, nós também devemos confessar a Deus as nossas faltas e reconhecer que não somos perfeitos, que às vezes temos a razão, mas a forma que nós agimos tira a nossa razão, tira aquilo que deveria ser bênção sobre a nossa vida. Em meio aos problemas familiares, temos a tendência em pensar que nós somos sempre as vítimas, né? Porém, será que não somos também culpados por nossas muitas situações, ou seja, pelas construções que nós temos e as responsabilidades das quais nós abrimos mão durante a nossa caminhada? Muitas vezes nós queremos de Deus o melhor, mas nós não oferecemos o melhor como nossa oferta de adoração, como também o nosso dízimo, né, como aquilo que nós ofertamos novamente a Deus. Então, quando eu consagro a Deus filhos, a minha casa, até mesmo aquilo que eu tenho dentro de casa, agora, quando nós não fazemos, também nós criamos situações as quais nós temos que remediar depois. Uma vez, eu me lembro que eu estava lá na outra escola e eu tinha um aluno que ele era assim muito querido, eu gostava muito dele, né? Gosto ainda, faz tempo que não o vejo. E eu dava aula para ele, ele era um pré-adolescente, ele estava ali nos seus 10, 11 anos, eu dei aula para ele um longo período, depois ele voltou a fazer aula comigo já ali com uns 16, 17 anos. E quando ele voltou a fazer aula, a mãe dele me disse: olha, então, Fernando, eu sei que você é pastor e o Gui, que era o Guilherme, ele está precisando assim de um cuidado, assim de uma pessoa, bons conselhos, né? E ela disse: ele está envolvido em algumas situações pesadas, envolvido com drogas, envolvido assim com situações bem difíceis, e eu não sei o que fazer, né? E eu comecei a conversar com ela, e a primeira pergunta que eu fiz a ela, assim, mas posso ajudar sim, né? Mas como que é na sua casa? E ela começou a descrever em casa. E eu fui conversando com ela sobre o relacionamento em casa. E a gente via assim que a desestrutura não começa no filho, mas começava em casa. E muitas vezes nós queremos remediar uma situação, mas não compreendemos que a mudança ela precisa acontecer em casa, para que o filho, para que reflita no filho e o filho possa ser restaurado, porque ali no lar onde acabou a confiança, acabou o relacionamento, as palavras são agressivas, é para casa que o filho vai voltar todos os dias. Eu disse, eu posso aconselhá-lo, eu posso acompanhá-lo, mas é em casa que ele vai voltar todos os dias. É em casa que precisa haver mudanças de regras, costumes, atitudes, palavras. E assim também nós precisamos entender que o culpado, ou às vezes das situações, somos nós mesmos, que somos permissíveis
não da coisa errada, mas eu digo em deixar coisas que não pertencem a Deus entrar na nossa casa e conviver, atitudes, até maneiras que a palavra de Deus diz que não é correto. E nós não percebemos que vai corroendo os nossos relacionamentos. A oração humilde e sincera nos faz reconhecer nossas falhas e não jogar para o outro a falha, mas reconhecer as nossas falhas. Nós temos sim muitos pontos de acerto, mas também precisamos reconhecer as nossas falhas. E nos prepara para ajudar na restauração da família. Então, quando eu reconheço as minhas falhas diante de Deus, agora é o primeiro passo para que a minha família comece a ser restaurada através da oração. Muitos querem resolver os problemas familiares apenas falando com as pessoas, exortando e etc. Porém, antes de falar com os membros da família, devemos aprender a falar com Deus tal qual fez Jacó. Primeiro eu vou falar com Deus. Preciso aprender a falar com Deus antes de falar o que eu penso e o que eu acho. Porque quando eu conversar com Deus, a minha mente vai mudar. E eu vou dizer aquilo tudo que eu queria falar, eu não vou mais falar. Porque agora eu já compreendi, eu já... deixa eu pensar aqui a palavra... eu compreendi melhor e eu já tenho uma nova visão sobre aquilo que eu iria falar. A oração pode mudar o nosso coração, o coração dos entes queridos e também as circunstâncias. É impossível restaurar famílias quebradas sem passar pelo caminho da oração. A segunda lição que nós aprendemos: gestos que despertem a simpatia. O esforço em prol da restauração da família deve ser permeado de gestos que demonstrem boa vontade, despertando a simpatia mútua. É preciso haver esforço no sentido de desenvolver um relacionamento amistoso. Foi exatamente isso que Jacó fez. O que Jacó pensou? Olha só, verso Gênesis 32, 13 a 15. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Então, primeira coisa, ele pensou em fazer um gesto. Aqui alguns podem até pensar, então ele tentou comprar o irmão? Não. Observa que primeiro ele ora ao Senhor e ele vai dar um gesto. Esse gesto ele está significando: eu quero ter paz com você. Então, nesse caso, esse presente aqui citado no texto era um gesto. Pensamos também na cultura que eles estão. Então, culturalmente, ele está dando um presente ao irmão, como estou dizendo: eu estou te dando esse presente porque eu quero estar em paz com você. Eu quero que esse presente, ele desarme você, ele tire tudo aquilo que você tem contra mim, para que possamos conversar e nos reconciliar. Os gestos podem desarmar as pessoas e criar situações propícias para a aproximação e o estabelecimento da paz. Muitas vezes nós não damos um presente assim, mas apenas o abraçar, às vezes um chegar sem estar armado para conversar, dizer: vamos conversar, me desculpe, antes de mais nada me desculpe. E às vezes até a outra pessoa que está magoada, ela vai falar assim: olha, me desculpe também, porque eu reconheço que eu estava errado aqui ou ali, talvez eu não gostei do jeito que você falou, ou então aquilo que você fez, bateu a porta e foi embora. Então, quando há um gesto de amor, de carinho, também agora o outro se desarma. Então, os nossos pequenos gestos são importantes. Os gestos podem desarmar as pessoas e criar situações propícias para a aproximação e o estabelecimento da paz. Então, os gestos, eles não compram as pessoas, mas eles nos desarmam
para que a gente possa resolver de uma forma amistosa. Um dos mais belos relatos a esse respeito está registrado em 2 Reis 6, de 8 a 23. O rei da Síria enviara tropas ao encalço de Eliseu, pois as suas investidas contra Israel sempre eram frustradas, devido às informações passadas pelo profeta ao rei de Israel. Naturalmente, por revelação divina, Eliseu estava em Dotã, quando os sírios, com cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Eliseu orou ao Senhor e todos aqueles homens foram feridos com cegueira. Eles poderiam ter sido destruídos ali, mas o texto termina com este belíssimo relato. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. Então, quando Deus está à frente, agora o ferir até mesmo, que eles poderiam matar ou ferir todo o exército que estava ali em Dotã, ele prefere um gesto de amor e prefere um gesto debaixo da graça do Senhor. Muitas vezes nós estamos com a razão e podemos tripudiar sobre o outro, mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Também nos ensina a tratar com amor aquele que errou e até compreender que às vezes não está num bom dia, num bom momento, e que nós precisamos ter paciência e amor uns para com os outros. Às vezes eu noto assim, vou falar sobre a minha casa que é mais fácil. Às vezes quando eu ou a Nerinha, às vezes um está nervoso, está irritado, e você vê uma situação, outra, geralmente a gente conversa e diz assim: eu percebi que hoje você está irritado, está tudo bem? Aí por quê? Se nós caímos de um irritado de cá, outro irritado de lá, nós podemos criar um atrito facinho. Mas quando você percebe, ou eu ou ela irritados, nós tentamos tomar esse cuidado, para que a gente não brigue sem razão, por coisa boba. Que isso pode acontecer facilmente. Então, quando um está irritado, o outro sempre procura tomar mais cuidado, ou então às vezes relevar uma palavra que não foi bem colocada, que a gente tem que entender que o outro, ou as pessoas que nós convivemos, às vezes está acontecendo alguma coisa e a forma de extravasar às vezes está na família, até mesmo uma coisa que acontece no trabalho, ou um relacionamento que com alguém próximo, ou até mesmo com um vizinho, nós temos que ter esse cuidado de não inflamarmos mais aquilo que está acontecendo, mas acalmarmos, refletirmos e caminhar em frente. Então os gestos amistosos e a comunicação amável podem produzir resultados extraordinários. Conforme Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o que? A ira. Então a palavra branda, ela faz uma transformação. Por isso, quando nós vemos o outro nervoso, nós podemos ter a palavra branda. Nós precisamos desenvolver a palavra branda, para que possamos conviver em casa em paz e não nos... Eu até brinquei no domingo, eu estava acho que era com o Martoni, e eles estavam brincando, e eu me lembrei de uma frase quando nós éramos pequenos, que a gente ria muito com aquela frase. Deixa eu me lembrar, era assim: a mamãe disse para que nos amássemos e que não nos amassássemos. Então, esse sentido de nos amar e não nos amassar é muito importante e serve para os nossos lares, sempre com cuidado. Então, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. Guarda isso, a resposta branda, ela desvia o furor. Romanos 12:21, ele vai recomendar: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
faça coisas boas, busque nas pequenas coisas construir algo bom e algo amoroso. Ponto 3, com o coração aberto para o perdão. O problema entre aqueles dois irmãos foi resolvido porque houve perdão, né? Olha só o capítulo 33, verso 3 e 4. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Olha só, correu-lhe ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram, porque assim é a reconciliação. Quando há reconciliação, quando o Senhor está no meio, ali há quebrantamento. Não há mais agora um irmão inimigo, mas é um irmão amigo. Eu acredito que você já se reconciliou com uma pessoa e talvez até as famílias choraram juntas depois de uma reconciliação. Eu já vi muitos casos assim, de famílias que estavam brigadas, e até mesmo na nossa igreja, ali na Quinta, quando nós estávamos com famílias que estavam brigadas, e havia cultos onde até os irmãos pegavam o microfone e se reconciliavam, havia choro, havia alegria, porque irmãos em Cristo que estavam brigados por coisas bobas, né? Que uma palavra, alguma coisa assim que foi falado que ofendeu o outro irmão, e que eles se reconciliavam. Que bênção, né? Você saber que Deus atua no meio do povo, e é um tempo muito bom e abençoado. Quando os corações se abrem para pedir e conceder perdão, a restauração da família acontece. Os casais descobrem a beleza do amor, pais e filhos redescobrem a sublimidade dos relacionamentos paternais, irmãos descobrem como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Então ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. É o Salmo 133. O tema do perdão é amplamente abordado na Bíblia. É impossível apropriar-se da bênção do Senhor se não houver disposição para pedir e conceder perdão. Então nós precisamos desenvolver essa área do perdão. A alegria foi restaurada na família de José porque ele se dispôs a perdoar seus irmãos, né? Gênesis 45, quando ele perdoa seus irmãos, também ali, agora ele consegue trazer sua família toda para o Egito e abençoar a sua família. A alegria foi restaurada na casa do filho pródigo, porque houve perdão, né? O texto do filho pródigo, quando o pai ele vê o filho voltando e ele o abraça fortemente. Na cabeça do filho, aquilo que ele havia feito, rompido com o pai, pedido a herança fora de tempo, foi uma ofensa muito grande e o pai nunca o perdoaria. Mas para sua surpresa, o pai o abraça, corre ao seu encontro, o abraça, coloca um anel em seu dedo e ele vai dizer ao outro filho, o seu irmão estava morto e reviveu. Assim também a reconciliação, ela é prazerosa, ela é debaixo de alegria. Há esperança para as famílias que se encontram quebradas, sim. Casais que se acham à beira da separação devem se conscientizar de que, com a graça de Deus, é possível restaurar o casamento também. É preciso abrir o coração para receber e dar perdão. Isso requer coragem, esforço e determinação. Então é coragem para assumir isso. É coragem para dizer, não, se eu me casei, onde nós nos perdemos? E o que nós podemos fazer para restaurar e mudar aquilo que nós estamos passando? A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais torna-se real na família quando a experiência do perdão recebido de Deus é comprovada mediante o perdão concedido uns aos outros. Aí reconhecemos e vemos essa alegria. Então a alegria e a paz podem voltar a reinar na família, na minha família, na sua família, em todo o tempo.
É preciso acreditar e pedir a Deus sabedoria e força para exercitar o perdão. Irmãos que têm desperdiçado as oportunidades para o fortalecimento dos vínculos fraternais podem reverter a situação abrindo o coração para perdoar e para viver em paz. Deus deseja que os irmãos sejam companheiros, sentindo-se responsáveis uns pelos outros. E eu quero terminar com um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, olha só, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa desfrutar do perdão, da paz, e lembre-se dos passos que nós conversamos hoje. Esses 3 passos foram importantes. O primeiro, a oração. Tenha sempre em mente que a oração, o estar em Deus, já resolve antes o problema. Às vezes não falar, como falar. Então você pode ter esse coração humilde e orar ao Senhor. Segundo, ter gestos que fazem a diferença. E terceiro, ter um coração aberto para que a bênção esteja sobre a sua vida. Para debater. Que gestos de simpatia podem ser desenvolvidos nos relacionamentos familiares? Quais os gestos de simpatia que nós podemos ter para que haja uma simpatia familiar, né? Segundo, que tipo de ajuda as famílias devem buscar além da ajuda de Deus? Que tipo de ajuda as famílias podem buscar? Às vezes, até a terapia de família. A terapia na família, a terapia familiar, além das orações. Podem buscar outras famílias cristãs, buscar relacionamentos que ajudam, que agregam. Nós precisamos estar cuidando dos nossos lares. Lembre-se que quando nós também construímos a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo, não estamos falando somente sobre a oração, mas sobre os valores que estão sendo aplicados dentro do nosso lar, sobre aquilo que nós damos como exemplo também. Se o meu pai ele faz errado, não espere que o filho faça certo. Ah, filho, você não pode ficar mentindo. Mas pai, você mente aí para a mãe direto? Você mentiu para a pessoa que estava no telefone? Você mentiu que estava num lugar sendo que você estava em casa? Então, os bons exemplos, eles começam dentro de casa. Os exemplos para que haja mudança, e não começa fora, começa dentro do nosso lar. Nós temos a oportunidade de servir e honrar a Deus e também ser instrumento da nossa família, nessa construção daquilo que agrada a Deus, que exalta a Deus dentro do nosso lar. Que Deus te abençoe grandemente e um excelente domingo para você. Hoje nós temos o nosso culto às 19 horas, culto presencial. Se você puder, será um prazer recebê-lo na casa de Deus. Se você não puder, teremos também um culto online. Então você está mais que convidado a estar conosco. E quarta-feira que vem, 7h30, o nosso tempo de oração, também você é o nosso convidado. Vamos orar encerrando então a nossa escola dominical. E também já agradeço por você estar aí conectado, estarmos juntos também participando do crescimento na palavra do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque mais do que falar sobre famílias quebradas, é saber que o Senhor é que restaura as nossas famílias. É o Senhor que está à frente e ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor e também através da sua misericórdia também compreende a nossa debilidade, as nossas fraquezas. E nós queremos agradecer ao Senhor,
porque nós sabemos que no Senhor encontramos o abrigo, encontramos a palavra certa, na medida certa, a palavra temperada, ó Pai, e nós queremos ser instrumentos do Senhor nos nossos lares. Mesmo os nossos amados longe, nós queremos nos reconciliar, não deixar, ó Pai, que a coisa se agrave, mas resolver de uma forma amigável, amável, com bons gestos, ó Pai, e também com o coração aberto, pronto a perdoar, a ser perdoado, a estar reconciliado, ó Pai. Traz a Tua graça, a Tua paz, nos dá um domingo também cheio, ó Pai, de alegria, da presença do Senhor. Abre também as portas nos nossos lares, traz paz sobre as nossas famílias, sobre as pessoas que amamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a você, muito bom estarmos juntos, e eu quero encerrar aqui cantando novamente aquela música Jesus é a aliança entre você e eu, nesse tempo também. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar, que você experimente